Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu sou a profa Natália Fonseca. É um prazer imenso estar participando em mais um evento aqui, e especificamente desse evento relacionado à pediatria e à ebiatria, que são duas temáticas que eu sou suspeita para falar, né? Eu tenho uma paixão pela área da saúde da criança como um todo. E eu me sinto muito lisonjeada e muito feliz de estar podendo compartilhar um pouquinho do que eu sei sobre essa temática da saúde da criança com vocês aqui nesse evento. Então, espero que vocês curtam bastante o tema, que vocês aproveitem ao máximo esse tema que eu resolvi trazer para vocês, que é um tema, apesar de muito utilizado já há alguns anos, a gente vai ver, mas é um tema que ele é de uma maneira ou outra, querendo ou não, né? É um tema que ainda é um pouco desconhecido por alguns profissionais de saúde, tá? Então, vou começar a compartilhar minha tela agora com vocês, para a gente poder acompanhar o material de uma forma com mais qualidade, né? Vocês, juntamente comigo, visualizando, para ficar bem legal a nossa interação aqui, tá bom? Então, vou dar só uma pausazinha agora para compartilhar minha tela com vocês, para a gente começar falando desse tema que eu trouxe para vocês, que é o tema do Palivizumab. Esse nomezinho aqui super estranho, né? É um termo que pouca gente já ouviu falar, ou até pode ter ouvido falar, mas fica sem saber direito do que se trata. E aí eu resolvi trazer essa temática para vocês, tá? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é o Palivizumab. Eu acredito que a tela ficou muito grande, eu não sei como é que vocês estão visualizando, então vou dar uma diminuída aqui que eu acho que fica melhor. Mas então a gente vai falar um pouquinho do Palivizumab, né? O que é o Palivizumab, qual é a importância na prevenção de patologias, tanto na neonatologia quanto na pediatria. Então já deixo aqui meu contato para vocês também, caso vocês tenham interesse. E sem mais delongas, vamos começar a falar sobre essa temática, tá? Então, vamos lá. O Palivizumab, gente, é nada mais, nada menos do que um anticorpo, né, que a gente chama de anticorpo monoclonal IgG1, humanizado. Então, o que seria um anticorpo monoclonal? Um anticorpo monoclonal, diferente da vacina, é um anticorpo que ele já vem pronto. Então, quando a gente administra uma vacina, a gente vai ativar no nosso sistema imunológico o que a gente chama de imunidade ativa. Então, a gente administra uma vacina e vai esperar que essa vacina ela ative no nosso corpo os anticorpos. Então, a gente recebe a vacina e o nosso corpo ele vai ter que dar uma trabalhada um pouquinho para produzir aqueles anticorpos para aquele determinado agente infeccioso. No caso do anticorpo monoclonal, não, ele já é administrado pronto no organismo da criança. Então, a criança, ao receber esse anticorpo, ela não precisa ter o trabalho do sistema imunológico dela criar aqueles anticorpos ou desenvolver aqueles anticorpos para aquele agente específico. Nesse caso, ela já recebe esse anticorpo de uma maneira pronta, já para proteger o sistema imunológico dela contra aquele agente infeccioso. E nesse caso do Palivizumab, o agente infeccioso alvo, né, é o que a gente chama do vírus sincicial respiratório. Então, o Palivizumab, ele é um anticorpo que ele vai fazer o quê? Ele vai direto na proteína de fusão do vírus sincicial respiratório. Esse vírus sincicial respiratório, ele é um vírus bastante comum, né, de causar algumas doenças respiratórias na criança, dentre elas, principalmente a bronquiolite. Então, a bronquiolite, ela é super comum nesse público pediátrico, tanto quando a gente fala dos recém-nascidos, quanto a gente fala da pediatria em si, tá? E aí o objetivo do anticorpo é justamente esse, proteger essas crianças contra o vírus sincicial respiratório. E aí, esse Palivizumab, ele tem justamente essa atividade de neutralizar e de inibir essa fusão do vírus sincicial respiratório, tá? Então, o nome comercial, né, do Palivizumab é o Synagis, que é o que a gente está vendo nessa imagenzinha aqui para a gente. A gente está vendo o produto mesmo já pronto para ser administrado, né? E o fabricante, geralmente, ele vem do fabricante Abbott Laboratórios do Brasil. E aí, para que é que serve, né, o Palivizumab? Então, o Palivizumab, ele tem justamente o papel de proteger, né, de prevenir
contra formas graves de doenças respiratórias causadas pelo vírus sincicial respiratório na pediatria. Então, a gente sabe que o trato respiratório ele é subclassificado, né, em trato respiratório superior e trato respiratório inferior. O trato respiratório superior são todos os órgãos que fazem parte do aparelho respiratório e que estão fora da caixa torácica, né? Então, a gente teria aí a faringe, a laringe, dentre outros. E no trato inferior, a gente teria os alvéolos, os pulmões, os brônquios, os bronquíolos, que é justamente nessa região do trato respiratório inferior que o vírus sincicial respiratório, ele gosta de se alojar e ele gosta de causar a sua infecção, né? Então, ele tem uma escolha por essa região do trato respiratório inferior. E aí, além da bronquiolite, que a gente já conversou, né, ele causa também algumas formas de pneumonia. Então, a gente tem estudos que demonstram que em torno de 75% das bronquiolites são causadas pelo vírus sincicial respiratório e 40% das pneumonias são causadas pelo vírus sincicial respiratório. Então, a gente está vendo que ele é um vírus bem comum, bem importante quando a gente fala desse público da pediatria, tá? E aí, ele se aloja, né, no trato respiratório inferior da criança, e aí ele vai inflamar a região dos brônquios, dos bronquíolos, dos alvéolos pulmonares, causando uma insuficiência respiratória e fazendo com que essa criança ela não consiga manter a sua troca gasosa ativa, né? Ela vai ter dificuldade porque vai estar tudo inflamado naquele trato respiratório dessa criança. E aí a Organização Pan-Americana de Saúde e a OMS, elas apontam para a gente, né, que essas infecções respiratórias, elas são responsáveis por causar em torno de 40% a 60% de todos os atendimentos em ambulatório, quando a gente fala de pediatria. Então, de 40% a 60% das crianças que procuram as unidades de saúde ambulatoriais, elas vão com essa queixa de inflamações causadas por infecções respiratórias. E aí o vírus sincicial respiratório, ele é um dos causadores, né, dessas infecções respiratórias, como a gente já viu. E aí, para que é que serve, né, esse palivizumab? Ele serve justamente para a gente prevenir, para a gente diminuir ao máximo o risco de infecções causadas por esse vírus, infecções respiratórias causadas por esse vírus. Então, para quem é que ele pode ser direcionado, quem pode ser beneficiado com a administração do palivizumab? Então, a gente tem aqui os lactentes, né, que seriam as crianças de 29 dias de vida a 1 ano, 11 meses e 29 dias, que têm alguma doença pulmonar crônica ou alguma doença cardiovascular congênita. A gente tem os prematuros aqui, né, as crianças que nasceram com menos de 37 semanas, especificamente os extremos prematuros aqui com menos de 35 semanas, são as pessoas que mais se beneficiam com a administração do palivizumab, tá? Ou algumas crianças que possuem algum tipo de imunodeficiência, ou seja, alguma doença que é responsável por deprimir o seu sistema imunológico. E aí, essas crianças que possuem essas comorbidades são crianças que, naturalmente, elas já nascem com bronquíolo com diâmetro menor. O bronquíolo, de um modo geral, ele já tem um diâmetro bem pequenininho, né? E ele é responsável por executar a questão das trocas gasosas, né? Para levar o gás oxigênio e ajudar nessa troca gasosa pelo gás carbônico durante a respiração. E aí essas crianças que têm essas patologias, elas têm um diâmetro ainda mais reduzido desses bronquíolos, e faz com que elas tenham mais dificuldade ainda de realizar suas trocas gasosas quando esses bronquíolos eles estão inflamados, por exemplo. E aí esses fatores, eles aumentam muito o risco dessas crianças precisarem de uma internação hospitalar, eles aumentam em torno de 10% a 15%. Por isso que é muito importante que a gente previna isso, né? Antes que a criança já precisa ser internada para a resolução dessa situação. E aí, quem são os grupos de risco na pediatria de serem acometidos pelas doenças causadas pelo vírus sincicial respiratório? Um desses grupos são os prematuros. A própria prematuridade faz com que a criança ela tenha um sistema imunológico mais imaturo, porque ela teve, durante a sua formação, a embrionária ainda, né, uma reduzida transferência de anticorpos maternos. Então, imagina que esses anticorpos maternos, eles aconteciam... Eles chegavam, né, esses anticorpos para essas crianças pela via transplacentária. E de uma forma abrupta, essa criança parou de receber esses anticorpos maternos por causa
do parto prematuro que aconteceu ali. Então, concordam comigo que elas vão receber menos anticorpos, né, do que o que deveriam ter recebido, consequentemente, vão ter a sua saúde mais fragilizada, o seu sistema imunológico mais fragilizado. Além disso, os prematuros são crianças que têm o diâmetro, né, dos bronquíolos também mais reduzido, como a gente já conversou. Outro grupo que é de risco para essas infecções causadas pelo vírus sincicial respiratório são as crianças que possuem alguma cardiopatia congênita. Então, algumas crianças elas já nascem com malformações do aparelho cardiovascular ao nascimento, algumas síndromes, algumas patologias específicas, que faz com que essa criança ela tenha uma hiperreatividade vascular e pulmonar, né, fazendo com que o quadro respiratório dessas crianças ela seja ainda mais agravado quando elas são submetidas a uma infecção causada pelo vírus sincicial respiratório. Outro grupo de risco que a gente tem são as crianças que possuem alguma doença pulmonar crônica, principalmente aquela doença pulmonar crônica da prematuridade. Então, a doença pulmonar crônica da prematuridade faz com que os pulmões dessa criança, eles nasçam já lesionados, eles já tenham uma lesão importante ali, que faz com que essas crianças precisem de suplementação de oxigênio, né? Uma oxigenoterapia de forma suplementar, para conseguir manter ativa a sua respiração e a sua troca gasosa. Então, essas crianças que precisam de oxigenoterapia são crianças que têm uma suscetibilidade maior de desenvolver infecções graves relacionadas à infecção causada pelo vírus sincicial respiratório. Então, as crianças que possuem doenças pulmonares crônicas ou a doença pulmonar crônica da prematuridade também são crianças que estão dentro do nosso grupo de risco para as doenças causadas pelo vírus sincicial respiratório. E aí, qual é o período que a gente tem uma maior circulação, né? Então, o vírus sincicial respiratório, ele está presente no nosso meio durante todo o ano, mas existem períodos que a gente chama de uma maior sazonalidade, ou seja, períodos em que existe uma maior quantidade desses vírus circulando no nosso ambiente, no nosso ar. Então, varia muito de região para região, mas, de um modo geral, o VSR, que é o vírus sincicial respiratório, ele tem uma preferência por regiões mais subtropicais, por regiões mais temperadas, e aí o Brasil ele está incluso nesse tipo de região, né? Então, a gente tem uma alta sazonalidade do vírus sincicial respiratório no nosso país. Então, varia muito em relação aos estados e comparando na maior época do ano em que a gente tem maior concentração, por exemplo. Por exemplo, na região sudeste, nordeste e centro-oeste, a gente tem maior circulação desse vírus nos meses de abril a maio. Então, a gente já está chegando, inclusive, próximo a esses meses de maior sazonalidade. Já quando a gente fala na região sul, a gente tem um pico de maior circulação, de maior sazonalidade desse vírus entre os meses de junho e julho. E aí coincide também com a alta prevalência da circulação do vírus influenza. Então, é um risco potencial a mais dessas crianças que já são consideradas de risco desenvolverem uma maior gravidade ainda quando juntar as duas infecções, a bronquiolite ou a pneumonia, juntamente com as infecções causadas pelo vírus influenza, as gripes, tá? E aí, quem tem indicação de receber o palivizumab? Quem tem indicação são as crianças que tenham alguma doença grave no sistema respiratório, principalmente. Então, como a gente já conversou, é indicado para as crianças prematuras, é indicado para as crianças que possuem alguma patologia cardiovascular congênita e é indicado para as crianças que possuem doenças pulmonares crônicas, ou seja, crianças até os 2 anos de idade que possuem alguma patologia cardiovascular congênita e crianças até os 2 anos de idade que possuem alguma doença pulmonar crônica. E, além disso, os prematuros são os grupos que são indicação para poder receber o palivizumab. E aí, essa administração de uma forma preventiva, ela reduz bastante o risco, né, dessas crianças elas serem internadas pelas infecções causadas pelo vírus sincicial respiratório. E aí, por que a gente delimita, né, esses grupos para receber o palivizumab? Não existe uma grande contraindicação que diga adultos não podem receber, por exemplo, ou crianças acima de 2 anos de idade que não possuam patologia não possam receber.
não é isso. Não existe uma contraindicação a ponto de a gente falar de risco à saúde, caso essas crianças maiores de 2 anos de idade que não tivessem nenhuma patologia recebessem. Mas a gente está falando de uma medicação que é alto custo, né? É um anticorpo de alto custo, que uma dose do palivizumab, ela custa em torno de R$ 5.000. Então, imagina, pensando que uma criança ela pode receber até 5 doses, a gente vai estar falando de R$ 25.000 por cada criança. Tá? Apesar desse alto custo, ele já é disponibilizado no SUS desde 2014, né? Então não é um assunto tão recente, por isso que eu gosto sempre de trazer para vocês, trazer para a sala de aula, trazer para os congressos, para os eventos, a importância da gente, como profissional de saúde, conhecer sobre o palivizumab, porque desde 2014 a gente tem disponível no SUS e a gente tem reduzido bastante o número de internações dessas crianças pelas infecções causadas pelo vírus sincicial respiratório. Então, a gente precisa conhecer que ele existe e que ele está disponível pelo SUS. Lá no finalzinho da minha apresentação, eu vou mostrar alguns locais onde a gente tem disponíveis em Pernambuco e no Brasil, né, dentro da rede SUS, para a gente ver que ele está acessível, apesar do alto custo. Porém, por ser um alto custo, a gente não consegue disponibilizar ainda para todo o público pediátrico. E aí a gente subclassificou esses grupos, nos grupos que seriam grupos de prioridade, né, em receber o palivizumab. Então, são essas crianças prematuras, crianças que têm menos de 2 anos de idade, mas possuem alguma doença cardiovascular congênita ou alguma doença pulmonar crônica. São o público que são prioridade em receber o palivizumab. E aí, como é feita a administração e qual a dose que é utilizada, né? Então, a dose feita do palivizumab é a dose de 15 miligramas por cada quilo de peso da criança. Então, por exemplo, se a gente está falando de uma criança de 2 quilos, ela vai receber uma dose de 30 miligramas, tá? Para cada quilozinho de peso dessa criança, ela recebe uma dose de 15 miligramas. A via de administração é a via intramuscular, tá? De preferência na face anterolateral da coxa, que é o que a gente está vendo justamente nessa imagem. Então, é naquele músculozinho um pouquinho lateralizado na coxa da criança, é onde a gente dá preferência por fazer a administração do palivizumab. A primeira dose, o ideal é que ela seja administrada antes do período de sazonalidade, né? Então, antes daqueles meses que a gente já sabe que existe uma maior circulação do vírus, e as doses subsequentes podem ser feitas durante o período de sazonalidade. Então, a gente faz uma dose antes para poder prevenir, e durante a sazonalidade a gente pode administrar até mais 4 outras doses, dependendo da situação, dependendo do risco que tem envolvido naquela localidade, tá? Então, de um modo geral, 5 doses anuais, elas são suficientes para a gente promover uma proteção durante todo o período de sazonalidade do vírus naquela região, seja na região Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, Sul, tá? Então, varia muito em relação aos meses que a gente faz a sua administração por região no Brasil, como a gente já viu. E aí, quais são as contraindicações? Então, existe uma contraindicação em relação à utilização do palivizumab para crianças que já têm um histórico de alguma reação anafilática ao palivizumab, alguma dose anterior que ela recebeu e ela teve uma reação anafilática, uma reação grave, alérgica grave a uma dose anterior. É contraindicado também para crianças que têm um histórico de reação anafilática, algum componente presente no palivizumab, ou algumas crianças que têm história de reação anafilática grave a algum outro anticorpo monoclonal que ela recebeu previamente. Então, registra-se, né, caso a criança tenha tido histórico de reações anafiláticas, e aí essas crianças elas serão contraindicadas para receber o palivizumab posteriormente. Existe uma contraindicação em relação a gestantes, em relação a puérperas durante o período de lactação e pacientes adultos. Mas aí, como a gente já conversou, a contraindicação aqui não é nem em relação a algum problema, por exemplo, que o palivizumab ele possa causar nesse grupo, mas seria mais a questão do alto custo mesmo que existe aqui envolvido, tá? Lembrando que o palivizumab ele não se trata de uma vacina, então por isso que ele não faz parte do calendário do PNI, né, do Programa Nacional de Imunização, porém ele é um anticorpo
como a gente já viu, monoclonal pronto, disponível pelo SUS. Por que ele não está no calendário do PNI? Porque ele não é uma vacina, ele é um anticorpo. E aí vimos que as vacinas têm um papel de ativar, estimular a imunização ativa, como a gente chama. Então, a gente recebe a vacina, o nosso corpo ele vai trabalhar, ele vai lutar para criar aqueles anticorpos. E no caso dos anticorpos monoclonais, que é o caso do palivizumab, a gente já recebe pronto, a criança já recebe esses anticorpos prontinhos. Então, eles não são uma vacina, eles são anticorpos que protegem a criança contra infecções causadas pelo vírus sincicial respiratório. E aí, o que é que mostram os estudos em relação ao palivizumab? Então, a gente tem muitas evidências positivas, né, da prevenção com palivizumab, da importância de se prevenir o vírus sincicial respiratório utilizando o palivizumab. A gente tem estudos que demonstram que a administração de forma profilática, ou seja, preventiva do palivizumab, ela reduz a hospitalização relacionada ao vírus sincicial respiratório de 45% a 55%. Então, a gente teve uma redução de hospitalização, principalmente em prematuros e crianças portadoras de doença pulmonar crônica, após elas terem recebido preventivamente doses do palivizumab. Também existem estudos que comprovam que existe uma redução na mortalidade também e nos dias de hospitalização. Então, não necessariamente essas crianças elas não vão ser internadas, não vão ser mais hospitalizadas, mas as crianças que foram hospitalizadas, ao invés de passar, por exemplo, 15 dias, 20 dias para ter um prognóstico bom em relação à infecção e poder receber a alta, foram crianças que receberam a alta em período muito mais curto de tempo, em torno de uma semana ou menos. Então, mostra-se que existe também uma redução dos dias de hospitalização quando ele é utilizado de forma preventiva. Consequentemente, existe uma redução dos dias de uso de oxigenoterapia, por exemplo, nessas crianças internadas, a frequência com que essas crianças são internadas nas UTIs e a necessidade de internamento em UTI dessas crianças que receberam o palivizumab de uma maneira preventiva. Então, onde é que a gente pode encontrar, né, por exemplo, o palivizumab quando a gente fala de Pernambuco? Então, falando em Pernambuco, a gente tem o Hospital Agamenon Magalhães, a gente tem o Barão de Lucena, o IMIP, o Hospital das Clínicas, o CISAM. Falando mais do interior, a gente tem em Vitória de Santo Antão, o João Murilo, a gente tem o Hospital de Palmares, a gente tem o Jesus Nazareno de Caruaru, a gente tem o Hospital de Salgueiro, a gente tem o Dom Malan em Petrolina. Todos esses são hospitais em Pernambuco que fornecem a administração do palivizumab pela rede SUS. E falando a nível de Brasil, a gente tem o Rio de Janeiro, a gente tem São Paulo, Minas, Goiânia, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Tá? Então, a gente já vê que, apesar de não tão conhecido por todos os profissionais de saúde, né, é mais o pessoal que é da pediatria, e mais especificamente o pessoal que trabalha nas UTIs, né? UTI pediátrica, UTI neonatal. Muitas vezes os profissionais trabalham na pediatria e, mesmo assim, não têm um conhecimento a respeito do palivizumab. Então, ainda é um conhecimento que a gente precisa divulgar mais, né? Difundir mais para que outros profissionais tenham acesso, para que a gente consiga orientar as famílias, né? Para onde as famílias devem seguir, caso possuam crianças que se encontram dentro desse grupo, por exemplo, que unidade ela deve procurar, como fazer para poder conseguir ter acesso ao palivizumab, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa temática que eu resolvi trazer para vocês, né? É um tema que é curtinho, né? Mas é objetivo, é o que a gente precisa saber, é isso. A dosagem, a gente precisa saber os grupos que recebem, o custo, como é feita a administração, para que é que serve. Então, tudo isso são as informações básicas que a gente precisa ter em relação ao palivizumab que eu gostaria de ter compartilhado com vocês. Então, reforço, gente, que ainda é um assunto pouco trabalhado, carente de estudos, inclusive, e aí fica a dica da profa para vocês pesquisarem mais sobre, procurem ler, se vocês forem da área da pediatria, né? Procurem se interessar mais por esse assunto, produzam artigos sobre estudos, sobre também que a gente está precisando de estudos nessa área ainda para a gente continuar espalhando mais esse conhecimento que é tão importante e a gente consegue salvar várias vidinhas graças ao palivizumab. Então, deixo mais uma vez meus contatos para vocês, tá? Então, deixo meu e-mail, deixo minha rede social,
Quem tiver interesse, me siga lá, ou tiver alguma dúvida, vocês podem mandar ou pela rede social lá, que eu respondo bem rapidinho, ou pelo e-mail, para a gente trocar mais ainda, para a gente compartilhar mais ainda conhecimento sobre a temática da saúde da criança como um todo, dentro da pediatria, da neonatologia, que é o mundo realmente que eu gosto de trabalhar. Esse mundo da saúde da criança e das vacinas são a minha paixão, tá bom? Então, mais uma vez, gente, foi um prazer estar com vocês aqui, tá? Ter recebido mais uma vez esse convite, né, de ter participado desses eventos, né, do pessoal da Zebove. Então, grata demais a Paulo e a todo o pessoal que sempre me convidam para poder trazer um pouquinho de novidade para vocês, de um pouquinho de conhecimento, porque eu sempre sou daquela de que conhecimento a gente nunca guarda para a gente, né? Para quê? Qual a graça? Então, eu sempre sou de compartilhar material, de discutir, de levar, de dividir, de compartilhar, para a gente multiplicar isso e para que mais pessoas sejam beneficiadas com o conhecimento que a gente tem. Então, esse é o grande objetivo quando a gente fala de profissional de saúde, né? Somos, acima de tudo, educadores em saúde. Então, a gente tem que difundir isso, a gente realmente tem que dividir, tem que compartilhar, tá bom? Então, muito obrigada pela participação de vocês. Um beijo, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo evento, próximo encontro, trabalhando outras temáticas, que vai ser um super prazer dividir mais com vocês. Beijo da Profa e fiquem com Deus. Tchau, tchau.